A ciência com certeza melhorou o nosso entendimento do mundo, mas ainda existem muitas coisas que simplesmente não parecem ter explicação e continuam a intrigar estudiosos por décadas. No vídeo de hoje, você vai conhecer um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora as maiores descobertas que os cientistas não explicam. Paleodiction nodosum. Trata-se de uma criatura supostamente extinta que habitava o Atlântico e o Pacífico há 50 milhões de anos e criava formações perfeitamente hexagonais na areia, iguais a que você pode ver na imagem. No entanto, os cientistas continuam encontrando essas formações, portanto, há quem acredite que esses seres continuam vivos e não evoluíram, apesar de ninguém jamais ter visto um desses bichos em ação. A Estrada de Bimini. No Triângulo das Bermudas, não muito longe da costa norte das ilhas de Bimini, nas Bahamas, há uma formação subterrânea estranhamente plana. Ela é feita de blocos de pedras quadrados encaixados numa linha reta perfeita. Se você não sabe de nada, você pode jurar que se trata de uma estrada construída milhares de anos atrás por uma civilização de engenheiros de trânsito super sofisticados. O único problema é que não existia uma civilização nas Bahamas há milhares de anos atrás, ao menos não uma que seja conhecida. E é aqui que as teorias da conspiração sobre a Atlântida entram no jogo. Por décadas acreditou que a Estrada de Bimini era nada menos do que um pedaço de Atlântida, uma estrutura remanescente da cidade-estado que teria submergido. Alguns acreditam que gigantescos cristais de poder estão enterrados por ali, guiando OVNIs para a Terra e confundindo os instrumentos de navegação de barcos e aviões, o efeito Triângulo das Bermudas. Mas os geólogos não tinham tanta certeza dessa história. Nos anos seguintes à descoberta, muitos cientistas trabalharam na datação do radiocarbono das pedras da Estrada de Bimini. Um estudo publicado na revista Nature usou a datação por carbono 14 para mostrar que as pedras tinham entre 2.000 e 4.000 anos de idade e eram, portanto, recentes demais para serem parte de uma cidade que Platão, no século IV a.C., dizia ter pelo menos 7.000 anos. Com isso em mente, os geólogos concluíram que a estrada era um tipo de rocha calcária que se forma no mar e é chamado de beach rock. O calcário, segundo eles, sofreu rachaduras que têm padrões geométricos, o que cria uma ilusão de que são várias pedras que foram meticulosamente colocadas juntas. Esse, certamente, é um fenômeno muito raro, mas dificilmente se trata de algo místico. No entanto, com o famoso Triângulo das Bermudas por ali e um bocado de ceticismo para com a ciência, muita gente vai continuar acreditando que o lugar é de fato um restinho de Atlântida. As pirâmides submersas do Japão. Desde 1995, mergulhadores e cientistas japoneses estudam uma das mais importantes descobertas arqueológicas do planeta, misteriosamente ignorada pela imprensa ocidental. Localizada a alguns quilômetros da ilha de Yonaguni, estão os restos submersos de uma cidade muito antiga mesmo. Os estudos geológicos calcularam a idade desses monumentos como tendo 11.000 anos de idade, o que os colocaria como uma das edificações mais antigas do planeta. Ao longo de mais de uma década de explorações, mergulhadores já haviam localizado nada menos do que 8 estruturas feitas pelo homem, incluindo um enorme platô com mais de 200 metros de comprimento, uma pirâmide no mesmo estilo das astecas e maias, constituídas de 5 andares e alinhadas de acordo com pontos cardeais, bem como um conjunto completo de zigurates, demarcando áreas e regiões específicas no platô. Assim como são coincidências o fato das pirâmides do Egito estarem alinhadas à constelação de Órion, Osíris, as pirâmides encontradas na China alinharem perfeitamente com a constelação de Gêmeos, os templos astecas de Tecnotitlã estarem alinhados com a constelação de Urso, Angkor Wat, que são aqueles templos que a Lara Croft explora no Camboja, estarem alinhados também com a constelação do Dragão e assim por diante. Uma estrutura que se pensa ser a construção mais velha do mundo, com quase 2 vezes a idade das grandes pirâmides do Egito, foi descoberta. A formação retangular de pedras abaixo do mar na costa do Japão poderia ser a primeira evidência de uma desconhecida civilização anterior da Idade da Pedra. Dizem os arqueólogos, o monumento tem 600 pés de largura e 90 pés de altura e foi datado com pelo menos 8.000 anos antes de Cristo. A equipe do Dr. Masaki Kimura exploram o sítio arqueológico submarino. Escadarias, rampas, terraços, entalhes na rocha e outros indícios da mão humana como ferramentas, Yonaguni pode ser o mais antigo conjunto arquitetônico da história. No arquipélago de Ryukyu, a 480 km a sudoeste de Okinawa, no Japão, as águas em torno da ilha de Yonaguni escondem um conjunto de misteriosas ruínas megalíticas.
O território de 28,88 km² e uma população de pouco mais de 1.700 pessoas atraiu a atenção de historiadores, arqueólogos e outros cientistas quando, em 1985, um mergulhador descobriu as magníficas estruturas de pedra submersas nas águas que circundam a ilha. Quando fotos do lugar foram divulgadas, imediatamente começou a polêmica sobre a origem dos terraços e escadarias. Muitos estudiosos recusaram aceitar que as ruínas sejam de construções feitas por mão humana. As formas geométricas, os ângulos muito certos, foram atribuídos a agentes naturais. Entretanto, outros pesquisadores afirmam que o fundo do mar de Yonaguni é o túmulo de uma próspera civilização possivelmente mais antiga que Suméria, Egito, Índia ou China. Em 1997, Dr. Masaaki Kimura, professor da Universidade de Ryukyu, PhD em Geologia Marinha, publicou que defende a teoria da civilização submersa. No mesmo ano, uma equipe da universidade empreendeu estudos no sítio arqueológico. Em 4 de maio de 1998, partes da ilha e das ruínas foram sacudidas por um terremoto. Depois do abalo, foram realizadas filmagens submarinas. Constatou-se que havia surgido novas estruturas de forma similar aos ziguretes da Mesopotâmia. Estes seriam então os edifícios mais antigos do mundo. Foram encontradas marcas nas pedras que evidenciam o trabalho feito nelas, inclusive em Thales. Também foram achadas ferramentas e uma pequena escadaria. A hipótese de formação natural em Yonaguni tornou-se então pouco plausível. Esferas metálicas de Klerksdorp. Você já ouviu falar das esferas metálicas de Klerksdorp? Embora não sejam tão conhecidas assim, tais artefatos constituem um dos maiores mistérios da humanidade. Tanto que há um museu erguido especialmente em homenagem a esses objetos curiosos. Tratam-se de pequenas rochas encontradas numa mina de pirofilita localizada na cidade de Otosdal, na África do Sul, cujos tamanhos variam entre 5 cm e 10 cm. São feitas de uma mistura de minerais e algumas delas chamam a atenção por serem decoradas com 3 linhas retas paralelas, separadas com uma distância exata. As pedras ficaram populares depois que rumores acerca de suas características perfeitas passaram a circular de boca em boca pela população de Otosdal. Primeiramente, dizia-se que as rochas eram mais duras do que o aço, mas que possuíam um núcleo esponjoso que virava um misterioso pó branco ao ser tocado por um humano. Além disso, um dos mineradores responsável pela descoberta teria afirmado publicamente que engenheiros da NASA haviam analisado e categorizado os objetos como esferas perfeitas e com um equilíbrio tão apurado que não pode ser medido pela tecnologia atual. Contudo, o mais impressionante da história fica mesmo por conta da idade desses artefatos. Após uma série de análises científicas, ficou constatado que as esferas têm nada menos do que 2,8 bilhões de anos. Obviamente, a idade avançada e as características anormais das esferas fizeram brotar muitas dúvidas e teorias na cabeça dos mais criativos e paranoicos. Houve o grupo que imediatamente concluiu que as pedras são obras de civilização alienígenas, que teriam habitado o nosso planeta muito antes dos primeiros seres humanos. Outras pessoas acreditam que elas foram feitas por um possível ancestral da nossa raça, servindo como uma tecnologia de batalha ou até mesmo de comunicação. A teoria mais aceita, porém, é de que as esferas realmente foram formadas por processos naturais. Geólogos afirmam que os artefatos não são nada mais do que concreções, que são precipitações de minerais em torno de um núcleo qualquer de sedimentos vulcânicos. A história do núcleo esponjoso e do equilíbrio perfeito também foi desmentida pelo arqueólogo norte-americano Paul V. Henisch, da Universidade de Louisiana. O profissional analisou os artefatos mais a fundo e descartou tais características especiais, chegando a publicar um artigo científico comentando sobre a normalidade das pedrinhas. Mais tarde, a própria NASA declarou que o responsável pelos boatos teria interpretado a análise de forma incorreta. Ainda assim, as esferas de Klerksdorp geram polêmica até hoje, devido ao grande número de teorias, versões e histórias que nunca saberemos se realmente são verdadeiras ou apenas papo de pescador. Independentemente de serem obras de alienígenas ou uma simples arte feita pela natureza, não podemos discordar que as rochas são bastante atraentes. E caso você decida visitar a África do Sul no futuro, certamente vale a pena dar uma paradinha no museu especializado nesses pequenos artefatos.
Mas e você? Já tinha ouvido falar sobre estas descobertas que a ciência não consegue explicar? Deixe sua opinião sobre isso aí nos comentários e não esquece de deixar o seu gostei e também se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!